Você já percebeu que alguns homens que se afastam do mundo, que vivem sozinhos, sem namorada, parecem se tornar automaticamente mais interessantes? É como se, do nada, aquela ausência começasse a gritar presença. De repente, eles chamam a atenção, despertam curiosidade e atraem olhares, sem mudar a aparência, sem se esforçar. O que acontece com esses caras? Qual é o segredo? O mundo moderno está obcecado por visibilidade, por presença constante. Mas, ironicamente, são os homens que somem, aqueles que focam neles mesmos e vivem em silêncio, os que acabam despertando mais interesse. Esse fenômeno não é apenas social, é psicológico, até biológico. Existe algo na solidão voluntária que recalibra o valor de um homem aos olhos das mulheres. Neste vídeo, vamos revelar o que realmente torna um homem que vive sozinho tão magnético. Você vai entender por que parar de buscar desesperadamente por atenção pode ser o passo mais poderoso que você pode dar para se tornar alguém impossível de ignorar. Prepare-se para ver a solitude com outros olhos e talvez, pela primeira vez, abraçar seu verdadeiro poder. A força silenciosa da solidão. Vivemos em uma sociedade que associa estar sozinho à derrota, à rejeição ou até mesmo ao fracasso social. Mas essa visão está completamente equivocada. A verdadeira solidão, aquela que é escolhida, não imposta, é uma das armas mais poderosas na construção de um homem com presença, propósito e magnetismo. Quando um homem se retira do ruído constante do mundo, ele não está se escondendo, se está se fortalecendo. Enquanto muitos estão gastando energia tentando agradar os outros, conquistar atenção nas redes sociais ou preencher vazios com relacionamentos rasos, o homem que escolhe viver sozinho canaliza toda essa energia para dentro. Ele aprende a ficar confortável com o silêncio, a lidar com seus próprios pensamentos, a conhecer seus desejos e a desenvolver um tipo de autossuficiência que raramente se vê por aí. E esse é o primeiro ponto que torna esse tipo de homem tão atraente: ele não precisa de ninguém. Ele não busca aprovação, não mendiga afeto, não está desesperado para ser notado. Isso ativa um gatilho psicológico poderoso nas mulheres, da escassez. Se ele não está se oferecendo para o mundo o tempo todo, então ele deve ter algo especial. Algo raro. Algo que vale a pena descobrir. É esse homem silencioso, que trabalha em si em silêncio, que desperta os maiores ruídos nos pensamentos femininos. E essa força silenciosa da solidão é apenas o início do que o torna magnético. Autossuficiência, um novo poder masculino. Em um mundo onde muitos homens perdem sua identidade tentando agradar ou se adaptar a alguém, o homem que vive sozinho sem namorada representa algo raro e poderoso: a autonomia total. Ele não se define pelo olhar feminino, nem se molda para caber nos padrões de ninguém. E isso, por si só, é magnético. Autossuficiência não significa isolamento emocional ou arrogância. Significa ter um centro sólido. Ter a capacidade de cuidar da própria saúde, finanças, casa, mentalidade e emoções sem depender de validação externa. Quando uma mulher percebe que um homem é completo sozinho, ela sente, quase de forma instintiva, que está diante de alguém valioso. E mais, homens autossuficientes sabem dizer não. Eles não se envolvem em relacionamentos apenas por carência ou tédio. Eles escolhem com consciência. E isso muda o jogo. Porque quanto mais seletivo um homem é, mais desejado ele se torna. Afinal, se ele não se entrega a qualquer uma, o valor da mulher que o conquista parece automaticamente mais alto. Essa força da autossuficiência vira uma espécie de escudo natural contra relações tóxicas, jogos emocionais e manipulações comuns. Ele não precisa correr atrás de atenção. Ele se torna o prêmio. E é nesse momento que as mulheres começam a correr atrás dele. O silêncio que fala mais alto que 1000 palavras. Homens que vivem sozinhos aprendem a conviver com o silêncio. E é nesse silêncio que muita coisa poderosa acontece: reflexão, crescimento, clareza. Enquanto muitos estão distraídos com redes sociais, festas e conversas vazias, o homem que vive só desenvolve algo que poucos têm: presença. Presença não é estar em um lugar, é ser sentido. E uma mulher sente isso imediatamente. A forma como ele caminha, como ele observa o ambiente, como responde com pausa em vez de ansiedade, tudo isso grita: esse homem não precisa provar nada.
E isso é profundamente sedutor. O silêncio se transforma em linguagem. Ele comunica que esse homem não está desesperado, não está carente e, principalmente, não está procurando alguém para preencher um vazio. Isso inverte completamente a dinâmica da atração. Porque ele se mostra pleno, enquanto tantos estão implorando por atenção. Mais ainda, esse silêncio revela inteligência emocional. Um homem que sabe ficar em paz com seus próprios pensamentos também sabe lidar com emoções alheias. Ele não reage por impulso. Ele observa. E essa calma, essa paciência, é percebida como maturidade e segurança. Dois traços altamente desejados, mas cada vez mais raros. O impacto invisível do autoconhecimento na atração. Quando um homem mora sozinho, ele inevitavelmente entra em contato com suas sombras e suas luzes. Não há distrações para fugir de si mesmo. Isso força a encarar seus medos, suas falhas, seus desejos mais profundos. E nesse processo ele vai se tornando mais autêntico. Ele descobre o que realmente quer, o que realmente tolera, e principalmente, o que nunca mais aceitará em sua vida. Esse tipo de clareza é magnético. Porque a maioria das pessoas está perdida, tentando descobrir quem são, enquanto ele já sabe. Ele não muda seu comportamento para agradar, ele não se adapta por carência. E isso desperta curiosidade, respeito e, inevitavelmente, desejo. Além disso, o autoconhecimento faz com que ele desenvolva um senso de propósito. Ele não está apenas existindo, está caminhando em uma direção que escolheu conscientemente. E uma mulher sente quando um homem tem direção. Porque isso transmite estabilidade, não financeira, mas emocional. O homem que se conhece intimamente não joga jogos. Ele sabe o que quer e sabe dizer não. Isso torna seletivo, e a seletividade é percebida como alto valor. Afinal, tudo que é raro, que não se entrega facilmente, é automaticamente mais desejado. E é exatamente isso que acontece, dele se torna desejado por aquilo que não mostra, mas que é sentido em sua presença. O enigma da autossuficiência e a atração pela independência emocional. A autossuficiência emocional é talvez um dos aspectos mais subestimados quando se trata de atratividade masculina. Homens que vivem sozinhos têm uma vantagem natural nesse quesito, e eles aprenderam a lidar com suas emoções sem depender de um parceiro para validação ou apoio constante. Isso não significa que eles são insensíveis ou frios, mas sim que sabem como se manter equilibrados em momentos de crise, sem perder sua compostura. Essa habilidade de gerenciar o próprio estado emocional é atraente porque é rara. Em um mundo onde as pessoas constantemente buscam validação externa, aqueles que não precisam disso se destacam. Eles não têm medo de estar sozinhos. E essa confiança em sua própria capacidade de lidar com os altos e baixos da vida transmite uma sensação de segurança e estabilidade. Esse tipo de independência emocional também se traduz em um comportamento mais autêntico. Homens que não têm medo de serem eles mesmos, sem se preocupar com a aprovação alheia, acabam atraindo mais atenção porque sua energia é pura e não dependente de fatores externos. Eles não estão buscando a validação de ninguém, nem mesmo a de uma mulher. Eles simplesmente estão sendo quem são, o que é mais do que suficiente. Além disso, essa autossuficiência cria um tipo de mistério. Quando um homem é emocionalmente independente, ele não é facilmente lido ou manipulado. Isso gera curiosidade e respeito, pois uma mulher sente que está lidando com alguém que não será influenciado por suas necessidades emocionais. E isso, por mais paradoxal que pareça, acaba aumentando a atração. O poder do desapegar, como o lado solitário pode fortalecer sua atração. A ideia de que homens que vivem sozinhos são menos desejáveis é um conceito enraizado em uma visão equivocada sobre relacionamentos e apego. Ao contrário do que muitos pensam, a solidão, quando bem gerida, pode ser uma grande aliada na construção de uma atração magnética. Esse desapego saudável não significa ser frio ou distante, mas sim entender que a própria presença de um homem é o suficiente para manter o interesse sem a necessidade de agradar o tempo todo. Homens que têm sua própria vida, seus próprios interesses e sua própria independência, tendem a exalar uma confiança que é percebida como muito atraente. Eles não têm pressa em se envolver ou em fazer concessões para agradar uma mulher, o que é uma das principais fontes de atratividade.
A ideia do desapegar significa também não se desesperar pela atenção da outra pessoa, mas sim mostrar que a vida do homem é plena, com ou sem uma parceira. Esse desapego é uma das características que atraem mais as mulheres, pois elas tendem a se interessar por homens que não estão desesperados ou carentes. A necessidade constante de validação é vista como uma fraqueza, enquanto a confiança e a calma em saber que não se precisa de nada para ser completo é uma grande vantagem. Isso cria uma dinâmica de atração onde a mulher é quem sente que precisa correr atrás, e não o homem. Além disso, o desapego permite que o homem se envolva de maneira mais saudável e madura. Ele não se perde na relação, mantendo sua individualidade e preservando suas próprias necessidades. Isso cria uma relação mais equilibrada, onde ambos os parceiros podem crescer, respeitar os limites um do outro e, ainda assim, manter uma atração genuína. A importância da autossuficiência em um mundo conectado. Em um mundo cada vez mais conectado, a capacidade de ser autossuficiente, de se manter em equilíbrio e de não depender emocionalmente de outros para a felicidade, se tornou uma das qualidades mais atraentes em um homem. Isso não significa que ele não possa se importar ou criar laços afetivos profundos, mas sim que ele tem um forte senso de identidade, de seu próprio valor e não espera que ninguém o complete. A autossuficiência emocional é uma habilidade valiosa que, quando bem desenvolvida, torna um homem mais desejável. Mulheres se sentem atraídas por homens que têm suas próprias paixões, objetivos e propósitos, e que, mesmo quando estão em um relacionamento, não perdem o foco em suas próprias vidas. Isso permite que a relação seja mais equilibrada, pois ambos os parceiros conseguem manter sua independência e respeito pelas necessidades individuais. Quando um homem é emocionalmente autossuficiente, ele é capaz de agir de forma mais racional e menos impulsiva em relação às suas emoções. Isso cria uma sensação de segurança para a mulher, que percebe que o homem é capaz de lidar com desafios e dificuldades de maneira madura, sem recorrer a comportamentos destrutivos ou dependentes para lidar com problemas emocionais. Além disso, a autossuficiência envolve uma constante busca por crescimento pessoal. Um homem que está sempre se desenvolvendo, seja no aspecto emocional, intelectual, físico ou profissional, é altamente atraente. Ele não é complacente com sua situação atual e busca ser uma versão melhor de si mesmo todos os dias, o que não só melhora sua vida, mas também melhora a qualidade dos relacionamentos em que ele se envolve. Esse contínuo processo de autodescoberta e crescimento é, sem dúvida, um dos principais fatores que fazem homens que vivem sozinhos e sem namorada se tornarem mais atraentes. Eles não têm medo de estar sozinhos porque sabem que a solidão pode ser uma oportunidade para aprender mais sobre si mesmos e alcançar novos patamares em todas as áreas da vida. A luta pela excelência pessoal e como ela aumenta a atratividade. A busca incessante pela excelência pessoal é outro fator que torna os homens que vivem sozinhos, sem um relacionamento, mais atraentes. Ao contrário do que muitos pensam, estar sozinho não é sinônimo de fracasso ou de uma vida sem propósito. Pelo contrário, pode ser o momento ideal para um homem se concentrar em alcançar a excelência em todos os aspectos de sua vida. A excelência não se trata apenas de alcançar sucesso financeiro ou de estar em forma física ideal. Ela engloba o desenvolvimento contínuo de habilidades, a busca por autoconhecimento e o empenho constante para melhorar em cada área da vida. Homens que buscam a excelência em tudo o que fazem, sejam seus trabalhos, hobbies ou relacionamentos interpessoais, transmitem uma mensagem clara de que são comprometidos com seu próprio crescimento e com sua missão de vida. Isso é extremamente atraente. Mulheres tendem a se sentir mais atraídas por homens que não são complacentes com suas habilidades ou status atual. Eles buscam sempre aprimorar-se, seja por meio de novos conhecimentos, de atitudes mais maduras ou de comportamentos mais equilibrados. Esse empenho contínuo por melhorar em todas as esferas da vida cria uma presença magnética, algo que não é fácil de ignorar. Homens que têm uma mentalidade de crescimento, que sempre buscam se superar, geram respeito e admiração. Por exemplo, um homem que investe no seu desenvolvimento físico não apenas pela estética, mas pela saúde e bem-estar, demonstra comprometimento com seu corpo e mente. Da mesma forma, um homem que se dedica a expandir seu conhecimento, que busca entender melhor o mundo e a si mesmo, é alguém que vai além do superficial e que apresenta um valor próprio que vai muito além da aparência.
Esse tipo de mentalidade também pode ser benéfico nas relações, pois um homem que busca a excelência não se acomoda, mas se esforça para ser uma versão melhor de si mesmo a cada dia. Em um relacionamento, isso se traduz em um parceiro que não só cresce pessoalmente, mas que contribui para o crescimento da outra pessoa também. Portanto, a busca pela excelência pessoal não é apenas um atrativo no início, mas algo que mantém a atração a longo prazo. O poder da independência emocional. A independência emocional é uma característica vital para os homens que vivem sozinhos sem namorada. Homens que possuem a capacidade de controlar suas emoções, sem depender do outro para sua felicidade ou estabilidade emocional, tornam-se figuras muito mais atraentes. Eles não estão desesperados por validação externa, nem se deixam levar por suas emoções de forma impensada. Estar emocionalmente independente significa que você tem a capacidade de se manter centrado, equilibrado e capaz de lidar com os desafios da vida sem precisar de um relacionamento para se sentir completo. Isso é altamente valorizado, pois demonstra maturidade e autossuficiência emocional. Mulheres são naturalmente atraídas por homens que não se deixam levar por dramas emocionais e que não projetam inseguranças nos outros, mas que, em vez disso, buscam uma parceria genuína e equilibrada. Além disso, a independência emocional permite que o homem se envolva com alguém por motivos saudáveis e não por necessidade. Esse tipo de relacionamento tem muito mais chances de ser duradouro, pois é baseado no respeito mútuo, na admiração e na liberdade, e não em um apego excessivo ou codependência. Tomemos como exemplo um homem que, após um término, não se afunda em tristeza ou reclamações, mas usa esse momento para crescer, aprender e evoluir. Ele compreende suas emoções, processa sua dor e segue em frente com dignidade. Esse tipo de postura, longe de ser um sinal de frieza, é um reflexo de maturidade emocional, algo que atrai não só as mulheres, mas todos à sua volta. A independência emocional também implica em ser capaz de cuidar de si mesmo e, ao mesmo tempo, estar disponível para contribuir com a vida de outros. Um homem emocionalmente estável é mais confiável e seguro, o que torna a ideia de um relacionamento com ele muito mais atraente e estável. As mulheres sabem que podem confiar em um homem assim para ser um parceiro forte, mas também para ser uma pessoa que sabe como manter sua paz interior, mesmo em tempos difíceis. Desenvolvimento pessoal como chave para o atrativo. O desenvolvimento pessoal é uma das bases para qualquer homem que queira ser mais atraente para as mulheres, especialmente para aqueles que vivem sozinhos sem namorada. Isso não significa apenas melhorar sua aparência ou aumentar sua renda, mas investir profundamente em sua própria evolução mental, emocional e física. Quando um homem está constantemente buscando ser a melhor versão de si mesmo, ele exala confiança e propósito, algo extremamente atraente. No contexto do estoicismo, o desenvolvimento pessoal vai além de simples hábitos de autocuidado ou trabalho árduo. Ele se refere a cultivar uma mentalidade de autossuficiência, onde o homem não busca validação externa, mas encontra satisfação em sua própria evolução e capacidade de conquistar seus próprios objetivos. Esse tipo de atitude não apenas o torna mais atraente, mas também mais respeitado e admirado por todos ao seu redor, especialmente pelas mulheres. Mulheres se atraem naturalmente por homens que têm um propósito claro e que estão investindo ativamente em suas vidas. Esse propósito não precisa ser algo grandioso, mas deve refletir um comprometimento com a melhoria contínua. Seja buscando aprimoramento intelectual, físico ou emocional, um homem que trabalha para evoluir é um homem que irradia energia positiva e maturidade. Por exemplo, um homem que faz da leitura de livros de desenvolvimento pessoal um hábito diário, ou que se dedica a manter uma boa saúde física e mental, vai se tornar um exemplo de disciplina e foco. Ele não é alguém que se perde em distrações ou que deixa a vida passar sem propósito. Em vez disso, ele está ativamente moldando sua vida para alcançar seus objetivos e viver de acordo com seus valores. Isso atrai mulheres que buscam um parceiro com visão de futuro e determinação. Além disso, a busca constante por evolução pessoal mostra que o homem está preparado para enfrentar os desafios da vida de maneira madura e com uma visão equilibrada. Ele entende que o verdadeiro sucesso não vem da dependência de outros, mas de seu próprio esforço e dedicação. Esse nível de autoconfiança e dedicação à melhoria constante é uma qualidade extremamente atraente. Como a solidão masculina pode ser transformada em um atrativo poderoso?
A solidão masculina, muitas vezes vista de forma negativa pela sociedade, pode se transformar em um dos maiores trunfos de um homem. Quando um homem vive sozinho, sem namorada, ele tem a oportunidade única de se concentrar em si mesmo e se tornar mais autossuficiente. Esse é o ponto crucial. Homens que não dependem da presença de uma mulher para se sentirem completos tendem a ser muito mais atraentes, pois exalam um tipo de confiança interna que é rara. Esse conceito está muito alinhado com a filosofia estoica, que ensina que devemos ser autossuficientes e buscar a felicidade e paz interna sem depender dos outros. Um homem que vive sozinho, mas que tem controle total sobre suas emoções e necessidades, demonstra uma força de caráter impressionante. Ele não está tentando preencher um vazio com a presença de outra pessoa, mas sim vivendo uma vida plena e significativa por conta própria. Exemplo prático: imagine um homem que mora sozinho e dedica seu tempo a melhorar suas habilidades, seja em uma profissão, um hobby ou atividade física. Ele se torna um mestre em sua própria vida, focado em objetivos que são exclusivos para ele, sem pressa de agradar os outros ou de buscar validação externa. Esse homem, por mais que esteja sozinho, irradia a energia de um homem completo, o que naturalmente atrai mais atenção. Além disso, a solidão oferece uma liberdade que muitas vezes não é percebida. Um homem que está sozinho tem a oportunidade de criar uma vida sob seus próprios termos, sem pressões externas. Ele pode ser quem realmente é, sem as limitações impostas por um relacionamento. Isso faz com que ele se torne uma figura mais enigmática e atraente, algo que muitas mulheres sentem falta em seus próprios parceiros. Quando os homens são capazes de usar sua solidão como uma ferramenta para autodescoberta e crescimento, eles se tornam mais independentes e, paradoxalmente, mais desejáveis. Eles não buscam mulheres para preencherem lacunas em suas vidas, mas sim para compartilhar momentos extraordinários com alguém que tenha um valor igual ao seu. Essa atitude faz toda a diferença na forma como as mulheres os percebem. A psicologia da solidão e seu impacto no desejo feminino. A psicologia por trás da solidão masculina oferece um entendimento valioso sobre como as mulheres percebem os homens que vivem sozinhos. Quando uma mulher observa um homem que está bem com sua própria companhia, ela percebe algo fundamental: esse homem não precisa de validação externa para se sentir completo. Isso é altamente atraente, pois a falta de dependência emocional demonstra maturidade e equilíbrio psicológico. Do ponto de vista psicológico, homens que vivem sozinhos tendem a desenvolver um nível mais profundo de autoconhecimento e autoconfiança. Eles passam a entender melhor suas emoções, suas necessidades e seus desejos, sem depender de outra pessoa para definir esses aspectos. Esse nível de autocontrole e autossuficiência é, sem dúvida, um dos maiores atrativos para as mulheres. Além disso, a solidão pode levar a um comportamento mais introspectivo e reflexivo, que muitas mulheres acham atraente. Homens que têm tempo para refletir sobre suas ações, valores e o que realmente querem em uma parceira tendem a ser mais seguros e mais capazes de se conectar de forma significativa com mulheres. Exemplo prático: considere o caso de um homem que, por opção, escolhe morar sozinho. Ele se dedica a um trabalho que exige criatividade e inovação, passa tempo com amigos selecionados e se envolve em atividades que o desafiam a crescer. Quando ele entra em um novo relacionamento, ele não traz consigo as expectativas ou as inseguranças que muitas vezes acompanham homens que buscam companheiras para preencher lacunas emocionais. Ele já está inteiro, e isso cria uma dinâmica de equilíbrio e respeito mútuo. As mulheres também tendem a ver a solidão como um indicativo de independência emocional. Elas sabem que não precisam ser o centro da vida de um homem, o que muitas vezes faz com que se sintam mais atraídas, pois elas podem ter espaço para se desenvolver enquanto compartilham uma vida com ele. Essa autonomia é um indicativo de que o homem tem uma vida rica e interessante, cheia de objetivos e paixões, o que o torna ainda mais desejável. Portanto, ao contrário da ideia de que a solidão é algo negativo, a psicologia revela que homens que sabem como viver bem sozinhos frequentemente atraem mulheres por sua profundidade, segurança e independência. A autossuficiência emocional é uma característica que, paradoxalmente, aumenta o desejo feminino por um homem. Mulheres querem homens que sabem quem são, o que querem e que não buscam um relacionamento para preencher um vazio em suas vidas. Como a autossuficiência emocional atrai mulheres?
A autossuficiência emocional é uma das qualidades mais atraentes para as mulheres, especialmente para aquelas que buscam um parceiro forte, equilibrado e maduro. No contexto dos homens que vivem sozinhos, essa característica é ainda mais visível. A capacidade de se manter emocionalmente estável sem depender de outra pessoa para satisfação ou felicidade é altamente valorizada. Mas, o que exatamente torna essa autossuficiência tão atraente? Vamos explorar. Homens que são emocionalmente autossuficientes têm um nível de segurança interna que permite lidar com as situações da vida de forma mais tranquila e controlada. Eles não se deixam abalar facilmente por dificuldades ou rejeições, o que demonstra resiliência e força emocional. Essa capacidade de manter a calma, mesmo nos momentos mais desafiadores, é um sinal claro de maturidade e autoconfiança, o que atrai mulheres que procuram por estabilidade em um parceiro. Além disso, a autossuficiência emocional também é um reflexo de um homem que não busca o salvar ou o completar alguém. Ele está em um lugar de equilíbrio, onde pode oferecer amor e companheirismo, mas não sente que precisa de um relacionamento para se sentir realizado ou validado. Essa abordagem de relacionamentos é especialmente atraente para mulheres independentes que querem um parceiro que tenha sua própria vida, sem exigir constantemente atenção ou validação. Exemplo prático: imagine um homem que se dedica ao seu trabalho e aos seus hobbies, mas que também está aberto a um relacionamento. Ele tem um forte círculo social e investe no seu bem-estar emocional e físico. Quando ele se encontra com uma mulher, ele não está desesperado para agradá-la ou buscar a aprovação dela. Ele simplesmente compartilha sua vida com ela de forma genuína, sem pressões ou expectativas. Essa abordagem relaxada e autossuficiente é irresistível porque transmite a ideia de que ele já é completo e que ela, se decidir entrar nesse relacionamento, será uma parceira, não uma salvadora. Outro ponto importante da autossuficiência emocional é que ela permite uma maior liberdade dentro do relacionamento. Quando ambos os parceiros são emocionalmente independentes, há menos necessidade de controle ou de tentativas de mudança no outro. Isso cria um espaço saudável para que ambos cresçam juntos, sem sufocar a individualidade. As mulheres, ao perceberem essa qualidade, se sentem mais à vontade para se entregar ao relacionamento de forma plena, pois sabem que o homem não vai depender delas para sua felicidade. Por fim, homens que vivem sozinhos e desenvolveram essa habilidade de autossuficiência emocional tornam-se uma fonte de inspiração para as mulheres, que veem neles a possibilidade de alcançar o mesmo equilíbrio e autonomia. Eles sabem que, embora o relacionamento seja uma parte importante da vida, não é a única coisa que define o seu valor ou identidade. Portanto, a autossuficiência emocional não é apenas um atrativo passivo. Ela é, na verdade, um poder ativo que os homens podem cultivar para tornar-se ainda mais atraentes aos olhos das mulheres, pois demonstra que eles são capazes de ser fortes, seguros e independentes, sem se sentirem ameaçados pela ideia de estarem sozinhos. A transformação final, conquistando a atração sem esforço. Neste capítulo, discutiremos como os homens que vivem sozinhos e sem namorada podem aplicar os aprendizados ao longo do vídeo para alcançar a transformação pessoal e se tornarem mais atraentes, sem precisar de um esforço constante. A chave para isso está no equilíbrio entre autossuficiência e presença magnética. Homens que entenderem essa dinâmica podem conquistar naturalmente o interesse feminino sem se sobrecarregar ou se submeter a expectativas externas. Primeiramente, vamos explorar como a autossuficiência, que é um dos principais pilares da atração, precisa ser complementada com estratégias práticas e sutis para manter o interesse feminino. A atração não vem apenas de uma atitude desapegada, mas de uma autenticidade que ressoa em qualquer interação. A confiança, a energia pessoal, o estilo de vida equilibrado e a habilidade de manter um bom controle emocional são essenciais para atrair mulheres de forma natural e duradoura. A transformação real, portanto, não está apenas na busca pela validação externa, mas em desenvolver uma autoestima sólida, uma vida pessoal rica em interesses e objetivos, além de ser capaz de aplicar essas habilidades de maneira que atraem as pessoas, especialmente as mulheres. A ideia central é que, ao conquistar seu próprio espaço e alcançar um equilíbrio saudável entre sua vida pessoal e social, o homem que vive sozinho sem namorada se torna, de fato, o tipo de homem irresistível, sem precisar se esforçar para isso. Esse processo de transformação também envolve ser mais consciente de sua comunicação não verbal e da maneira como se apresenta ao mundo. Pequenos gestos de confiança,
Um olhar profundo e uma postura aberta podem fazer toda a diferença em como ele é percebido pelas mulheres ao seu redor. Portanto, a transformação final é mais sobre quem ele se torna no processo do que sobre o que ele faz para conquistar as mulheres. Em suma, os homens que aplicam essas estratégias não estão apenas se tornando mais atraentes, estão se tornando versões melhores de si mesmos, e é justamente essa versão que atrai as mulheres de forma quase mágica. Tudo isso sem o esforço constante que muitos pensam ser necessário. O caminho da mudança permanente e atração sem limites. Neste último capítulo, abordaremos como tornar essas transformações duradouras e como os homens podem, de fato, manter sua nova atração e presença ao longo do tempo. A mudança permanente vem do constante alinhamento entre o que se acredita ser atraente e o que se vive na prática, com foco na consistência das ações e atitudes. A verdadeira atração não é um esforço esporádico, mas um estilo de vida que será observado naturalmente ao longo do tempo. A primeira parte do capítulo se concentrará na importância da mentalidade de crescimento. Homens que vivem sozinhos e sem namorada precisam, em primeiro lugar, cultivar uma mentalidade de autossuficiência. Este aspecto psicológico pode ser o fator que mais determina a percepção que os outros têm de você, e é aqui que as mudanças mais significativas começam. Deixar de buscar validação externa e, ao invés disso, investir em um desenvolvimento pessoal contínuo, transforma a percepção tanto de si mesmo quanto dos outros. Em seguida, exploraremos como os homens podem integrar suas habilidades de atração e presença em sua vida cotidiana, criando um ciclo de feedback positivo que reforça sua atratividade. Essa integração é fundamental para garantir que ele não apenas atraia mulheres, mas também as mantenha interessadas de forma contínua. Estar presente no momento, demonstrar inteligência emocional e manter uma postura de liderança em sua vida pessoal são todos fatores que contribuem para essa atração duradoura. Por último, trataremos da manutenção desse novo padrão, onde o homem começa a ser percebido como alguém que não depende de relacionamentos para se sentir completo, mas que, ao contrário, é o tipo de homem que atrai as mulheres por sua própria natureza. Ele se torna o centro de sua própria vida e, como resultado, atrai a atenção de mulheres de uma forma autêntica e sem esforço. Isso é o que cria uma verdadeira atração irresistível, a que não depende de técnicas temporárias, mas da mudança interna e permanente. Assim, o caminho da mudança permanente é feito de consistência e autenticidade. A atração sem limites é uma consequência natural de se tornar a melhor versão de si mesmo, sendo fiel a seus próprios valores e a sua jornada pessoal. Se você deseja aprofundar ainda mais o seu autocontrole e viver com sabedoria a cada dia, recomendo fortemente o Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Esse livro é uma fonte diária de inspiração para manter sua mente clara e equilibrada diante de qualquer situação. Esse é o primeiro link da descrição. E para fortalecer seus relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, não deixe de conferir o livro Nós, Como Criar Conexões Mais Profundas e Fortalecer Seus Relacionamentos. Confira o link na descrição deste vídeo. Comece a transformar suas interações agora mesmo. Saiba ainda mais sobre como construir relacionamentos saudáveis e evitar armadilhas emocionais. Clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. E não se esqueça de se inscrever no canal Real Estoico e ativar o sino de notificações para acompanhar todas as dicas e insights que podem transformar sua vida. Te vejo no próximo vídeo.